A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, com muito prazer que nós mais uma vez nos reunimos aqui para juntos aprendermos a poderosa palavra de Deus. Só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. E aí estávamos aí um pouco fora das telas aí, né? Mas graças a Deus estamos aí de volta e hoje vamos estudar acerca da lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos estudar sobre a conduta do crente em relação à família. Vamos estudar sobre a conduta do crente, como o crente deve se portar, deve viver no âmbito da família. Isso é importante, então vamos estar aí assim, aprendendo conforme a graça do Espírito Santo nas nossas vidas for nos revelando. Meus queridos, a lição ela é datada dia 21 de junho de 2020, então será ensinada no próximo domingo, será ensinada essa lição. Então vamos falar acerca da conduta do crente em relação à família. O texto áureo diz assim, o texto bíblico: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5:31. Verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Aleluia. Meus queridos, é muito importante essa lição, principalmente para a família. Ela vem nos estruturar mais ainda. Então, toda família precisa de estruturas, bases que venham assim estar fortalecidas. Toda família tem bases, mas muitas das vezes as bases são fracas. E é por isso que a palavra de Deus é o firme fundamento para estruturar a nossa vida espiritual, para estruturar a nossa família, para estruturar a nossa casa. Então, essa lição veio numa boa hora. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra onde as pessoas se preocupam mais com quantos o Covid-19 está matando, com quanto o Covid-19 está aí destruindo vidas, aí, levando a morte e a sepultura. E muitas das vezes nós paramos no tempo e nos esquecemos de como está a nossa estrutura familiar, como está a nossa casa, como está as nossas vidas espirituais, como é que está a nossa fé, está mesmo firmada no Senhor Jesus, está firmada na rocha inabalável, está firmada em Cristo Jesus mesmo. Então muitas das vezes nós nos esquecemos, como aqueles discípulos que estavam lá no barco e ali se esqueceram por um período de tempo que Jesus estava na popa do barco dormindo. Eles olharam apenas as circunstâncias, os ventos, o temporal, ali a água que invadiu o barco e se esqueceram do principal que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você aí está da mesma forma como aqueles discípulos, olhando aí a tempestade que está formando aí no mundo, está arrastando, levando muitas pessoas, e se esqueceu que Cristo é a nossa verdadeira força, que Cristo é o nosso guarda fiel, aquele que não dorme jamais, aquele que está conosco, como diz a Bíblia lá em Marcos 16, que ele estaria conosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Então é a promessa da presença de Deus conosco. Jamais podemos perder a nossa fé e o foco em Cristo Jesus, meus queridos. Então a lição de hoje ela é de suma importância.
para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. Tenho certeza que Deus em Cristo tem algo grande para as nossas vidas. Então, fique atento nesta mensagem, fique atento nesta lição, que ela vai enriquecer mais ainda as nossas vidas. Meus queridos, a lição de hoje tem 3 objetivos que eu quero compartilhar com todos os irmãos, com a igreja do Senhor, com você que nos prestigia aí através do canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Refletirmos sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Também estaremos vendo o segundo objetivo, que é demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Interessante. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala acerca da conduta do crente como marido. Vamos ver aqui acerca da conduta do crente como marido, algo interessante para as nossas vidas. Nós podemos observar que na conduta do crente como marido, aqui se divide 3 pontos, 3 subtítulos, que é o papel do marido como líder da família. Segundo, o amor como elemento primordial. E terceiro, o cuidado do marido o cuidado do marido à esposa. É interessante esses pontos. Então, primeiro, o papel do marido como líder. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Em relação dentro do lar, explicada na frase, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando absoluto bem-estar. Então, algo interessante para nós entendermos aqui é acerca do projeto de Deus, acerca da família criada e projetada por Deus, não do jeito que o mundo está projetando a família, do jeito que os governos muitas das vezes direcionados por pensamentos malignos, querem fazer a família, mas nós estamos falando de família acerca bíblica, da Bíblia, como realmente deve ser a família. Se nós observarmos, o mundo hoje está investindo e grande e forte na mídia, em todos os lugares, acerca de uma família que ela não existe. Uma família entre um casal de homens, entre um casal de mulheres. Essa é a família que o mundo está investindo aí. Entre um casal de homossexuais, um casal de lésbicas, essa é a família que o mundo está investindo. Mas a Bíblia nos fala a família, projeto de Deus, que é um casamento, como nós observamos na verdade prática. Se nós observarmos lá, diz assim, Deus estabeleceu o casamento monogâmico. O que é casamento monogâmico? O casamento heterossexual e indissolúvel. Então aqui nós vemos aqui algo interessante. Casamento monogâmico, mono, ou seja, o casamento de um homem com uma mulher apenas. Esse é o casamento mono, criado, projetado por Deus. Temos aqui também heterossexual, ou seja, hétero quer dizer de homem com uma mulher. Hétero quer dizer um homem com uma mulher, então heterossexual. E indissolúvel que é aí nós sem separação, ou seja, até a morte os separa. Então, indissolúvel, esse é o casamento criado por Deus, projetado por Deus, é o casamento perfeito aqui
em vista pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Então, isso aí é o verdadeiro casamento. E aqui algo interessante nós observamos acerca da conduta do crente como marido. Aqui nós vemos o papel do marido como líder aqui da família. Então o homem, ele foi chamado por Deus com o propósito de liderar a família. Deus, quando criou Adão, ele criou para liderar a família, criou para liderar Eva. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar acerca da cabeça. Deus é a cabeça de Jesus, e Jesus é a cabeça da igreja, e o homem é a cabeça da mulher. Então, interessante isso aqui. Então, quem é o líder da igreja? Cristo. E quem é o líder de Cristo? Deus. E quem é o líder da mulher, da família? É o homem, é o marido, é o esposo. Então, Deus delegou essa autoridade. Não podemos inverter os papéis. A mulher, muitas das vezes, a mulher quer ser a cabeça e não vai dar certo. Biblicamente, não tem a bênção e a aprovação de Deus. Pode ser a melhor mulher do mundo, a mais conhecedora, a mais amorosa, não vai dar certo, porque a liderança Deus delegou ao homem do lar. Então, ao homem da família. Então, é o homem a autoridade, é o cabeça. Não quer dizer que o homem ele vai pisar na mulher, ele vai pisar na família e vai dizer, eu sou o maior. Não. É acerca de conhecimento, é acerca de orientações, é acerca de conselhos. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, o homem ele precisa dar o alvará, o marido precisa dar o alvará e dizer, faça isso, concordo. Sim, a última palavra tem que ser do marido. Então, se você quer viver debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus, faça isso, siga a restrição da Bíblia, como manda realmente a palavra de Deus. Segundo, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, que interessante. Nós vemos aqui que além de Deus delegar ao marido a autoridade do lar, seu cabeça do lar, da família, também nós vemos aqui que Deus também delegou ao marido amar a esposa. Olha que interessante. Vós maridos, amais as vossas esposas, ou amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Imagina, como Cristo amou a igreja. Olha só o mandamento que Deus dá para o marido, o mandamento que Deus dá para o esposo. Imagina, ele precisa e deve exercer o amor primordial, amar a sua esposa, amar a sua família, como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade. Cristo amou a sua igreja, que deu a sua vida em prol dela. E você, esposo, você teria coragem de dar a sua vida pela sua esposa? Ou você é daqueles que cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado? Então é uma responsabilidade grande. Então, por isso que muitas das vezes os casamentos eles são desfeitos, são acabados, porque é responsabilidade do esposo amar a sua esposa. E muitas das vezes o esposo troca o amor que deveria entregar à sua esposa, entrega a outras pela beleza, pela uma aparência, pela concupiscência dos olhos que chegou na vida da pessoa, e aí troca a sua esposa por qualquer uma que está aí fora e no mundo. Então precisamos visar o que realmente Cristo nos pediu, o que Cristo nos ensina na sua palavra. Então o homem precisa amar a sua esposa, amar de verdade, amar de coração. Isso é muito importante para que a família venha a ser abençoada. Terceiro, o cuidado do marido à esposa.
Aqui nós vemos o cuidado do marido à esposa. Fala assim, a Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Então é interessante, amados irmãos, então o cuidado do marido, a esposa, isso é importante. O esposo precisa cuidar da esposa, precisa cuidar. Muitas das vezes nós vemos aí famílias, casais aí, que o marido espera ser cuidado pela esposa. Não, o marido precisa cuidar da esposa, precisa ajudar também. Isso é importante. É claro que Deus criou a mulher da costela, então para estar ao lado do homem, estar auxiliando, ajudando, mas há casos e casos, há famílias também que têm uma forma diferente de ajudar, de auxiliar. Tem quantas famílias que esposas trabalham, chegam tarde, muitas das vezes maridos também trabalham, chegam tarde, então os dois estão aí buscando o melhor sustento da família, então ajudando, auxiliando. Então o homem precisa auxiliar também nos deveres da casa, ajudar, cuidar da esposa. Isso é importante. É preciso haver esse afeto mútuo também, companheirismo mútuo. Aí precisa também ter aí também divisões de tarefas também. Isso é importante. Está auxiliando aí, ajudando um ao outro. Então isso aí é para o bem, é para o proveito da família. Isso é muito importante aí, para a glória do nome do Senhor. Então só tem a ganhar a família, só tem realmente a ser abençoada por Deus. Então, amados irmãos, segundo ponto, amados, vamos falar acerca da conduta da crente como esposa. Nós vemos aí da conduta do crente como marido, agora da conduta da crente como esposa. Isso também é algo interessante. Vamos ver aqui. A conduta da crente como esposa, vemos aqui, primeiro, o conceito de submissão cristã. Segundo, a condição da mulher cristã. E terceiro, reverência devida ao marido. Então, algo interessante aqui, esses 3 pontos acerca da conduta da crente como esposa. Então, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Que interessante. Então, as mulheres precisam sujeitar o seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Interessante isso aí. Então, isso é importante, haver sujeição. Então, a esposa precisa se sujeitar ao seu marido. Quais são as ordenanças ou o que o seu esposo está aí pedindo? Então, isso é importante. Haver aí uma compreensão e uma sujeição também da esposa. Muitas das vezes há aqueles maridos que fazem escravas das suas mulheres. Isso aí não existe, não concordo, não é bíblico também, mas muitas das vezes há mulheres também que aí fazem tudo pelo seu marido, simplesmente por serem obrigadas ou se ver aí como escravas. Isso aí também não é bom para
o crescimento familiar, para o crescimento do casal e também, principalmente, para o amor. O amor, com certeza, pode sufocar um dia, então isso aí não pode acontecer também. Então a esposa precisa se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Então a igreja depende de Cristo, a esposa precisa também depender do seu esposo. Então, depender das suas orientações, depender do seu conhecimento, depender também aí até do sustento também, isso aí é importante. Mas há também alguns pontos também que muitas das vezes há mulheres que querem ser independentes. Então não existe ninguém independente, nem o homem é independente. O homem, ele depende de Deus. O homem de Deus, estou falando homem de Deus, ele depende de Deus. E a mulher também, ela precisa depender do seu marido. Então isso aí é algo interessante também para um crescimento espiritual e um crescimento familiar abençoado pelo Senhor. Amados queridos, também a condição da mulher cristã, nós vemos aqui o conceito de submissão, é importante a mulher sujeitar o seu marido, isso é importante. Condição da mulher cristã, na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária, era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs aos preconceitos e a discriminações. Então, interessante, né? Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária. Era parte da propriedade de um homem, ou seja, era um instrumento ou um vaso ou algo que era de posse do homem. Então era dessa forma, na cultura judaica. Então a mulher era um instrumento secundário, ou seja, era algo supérfluo. Então era como se fosse um objeto, então, na cultura judaica. Na cultura grega, que nós vemos que na cultura grega as mulheres eram também tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, então, na cultura também grega. Mas no Evangelho, Cristo no Evangelho alcançou, vemos aqui que Cristo derrubou aqui paradigmas ao conversar com uma mulher samaritana e colocou os dois aí no mesmo patamar. Então o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Então algo interessante, Jesus aí trouxe aí, rompeu grandes preconceitos aí com a mulher não tinha direito de falar, não tinha opinião própria, isso aí acontecia naquela época, então as mulheres eram excluídas, mas Jesus veio aí para restaurar, para trazer legalidade, igualdade, isso aí foi muito bom, importante para as mulheres, importante também para o homem, e aí as coisas precisam estar aí bem entronizadas entre o casal, entre a família, isso é importante. Lembrando sempre que o homem é a cabeça da mulher, o homem é a cabeça da casa e deve haver respeito entre o homem e a mulher e também sujeição entre a mulher e o homem. Isso é importante para um crescimento espiritual. Reverência devida ao marido. Então o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima de respeito para com o marido, denota de sentimentos que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Isso é importante, que coisa maravilhosa. Então a reverência é devido ao marido, isso é importante. A mulher cristã, esposa cristã,
ela ajudar o marido na sua liderança, no seu próprio lar. Isso é importante, a esposa ajudar o seu marido aí a liderar, tanto no seu lar, na sua casa, como na obra do Senhor. Há muitos aí que são esposas de pastores, esposas de evangelistas, de presbíteros, esposas de diáconos. Isso é importante, esposas de auxiliares. É importante a mulher estar aí ajudando, auxiliando aí o seu esposo aí a liderar aí as suas responsabilidades, a aplicar. Isso é importante, muito importante, os dois estarem juntos aí. Deus tem sempre maravilhas para as nossas vidas, isso é muito importante. Então, a reverência devida ao marido. Então, qual é a reverência devida ao marido? Respeito, carinho, estar ali, atenção. Isso é tudo aí se torna reverência ao marido aí, parar para ouvir os seus conselhos aí, os seus planos. Isso é importante, aconselhar, dar conselhos. Isso é importante, isso aí faz parte também de reverenciar o esposo. Isso aí é algo que tem dado certo, sempre deu e sempre dará, porque é propósito divino, é propósito de Deus. Terceiro e último ponto, meus queridos, da nossa lição de número 12, a conduta do crente como filho. Então nós vemos aí a conduta do crente como marido, a cultura ou a conduta do crente da crente como esposa, e agora a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Nós vemos aqui, é o primeiro subponto do terceiro ponto, a responsabilidade dos pais. Segundo, a conduta requerida aos filhos. E terceiro, o mandamento com promessa. Que interessante. Então, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego noutesia ou nautésia quer dizer introdução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Isso aqui, educar com brandura, também é algo interessante, e amor. Que interessante, olha só, é a responsabilidade dos pais. Primeiro, nós sabemos que os pais são responsáveis pelos seus filhos, então é cultura isso aqui é conduta. Então os pais precisam educar os filhos. Não tem como os pais fecharem os olhos e deixar os filhos fazerem o que querem. Fazer o que querem. O que é que eles vão se tornar futuramente? Vão se tornar pessoas violentas, pessoas sem controle, porque não conheceram doutrinas e não conheceram regras. Então, regras são para ser cumpridas. Então, são para ser estabelecidas. Doutrinas são para reger pessoas, para reger igrejas. Então isso é importante. Então precisamos aplicar a doutrina. O que é doutrina? É doutrinar, é você aplicar um regimento. Isso é doutrinar. Então quando nós aplicamos uma doutrina ao nosso filho, isso aí é algo interessante que precisamos sustentar o que foi e o porquê nós aplicamos essa doutrina. Isso é muito importante, porque muitas das vezes nós aplicamos uma doutrina, os nossos filhos se desobedecem, não se comportam, e aí muitas das vezes nós falamos uma coisa e não cumprimos. Aí nós quebramos uma doutrina, um regimento. Isso não pode acontecer. Por quê? Por exemplo, vamos dizer acerca de uma televisão. Você vai ficar 3 dias sem assistir televisão. A criança, muitas delas não está nem aí. Outras vão ficar enfunadas, vão chorar. E muitas das vezes,
mudar o comportamento, a criança se torna boa, se torna uma pessoa, uma criança ali que vai procurar um meio de lhe atrair e muitas das vezes você vai liberar para ela aquilo que você negou. Então você falou 3 dias, no primeiro dia ela já lhe conquista, você libera a televisão. Então isso não pode acontecer. Aí houve uma quebra de doutrina, uma quebra de ensino, houve uma quebra de regras. Você está trazendo algo para seus filhos que não vai fazer bem realmente para ela, porque ela não vai dar crédito àquilo que você fala. Ela não vai dar crédito à sua doutrina. Então você precisa ser firme na doutrina. Se foi 3 dias, é 3 dias. Nenhuma hora a mais, nenhuma hora a menos. Então isso é importante, você ter pulso firme. Isso aí se torna aplicação de doutrina, aplicação de regimes, aplicação aí também de regras. Então regras são para ser cumpridas. Isso aí precisamos fazer para que nossos filhos sejam bênçãos e respeite aos pais. Isso é importante, porque isso vai trazer respeito, vai trazer reverência aos pais. Então isso é muito importante para nossas vidas e também para facilitar aí a liderança de pais. Isso é muito importante. Segundo, conduta requerida dos filhos. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe. Interessante. Honra a teu pai e tua mãe. Então, a conduta requerida dos filhos. Então, os filhos, vós filhos, então Deus deseja ou requer de vocês uma conduta. Então, com essa conduta, obediência aos pais. Então, isso aí é muito importante. Obedeça aos vossos pais. Então, Deus requer de você, jovem, de você, criança, ou de você aí, adolescente, Deus requer obediência aos vossos pais. Então, precisamos obedecer aos nossos pais. Por isso que a Bíblia vai nos falar lá, honra ao teu pai e à tua mãe. Então, é preciso honrar. Então, é preciso honrar, não desonrar. Quantos filhos não desonram os vossos pais? Muitas das vezes por falta de ensino na infância, por falta de regras, de doutrinas que não foram aplicadas ou que foram aplicadas e foram quebradas. Então é importante você, pai, você, mãe, você estar atento aos vossos filhos. Quando você doutrinar, faça de verdade aí, para que Deus venha estar no negócio e para que as suas filhas ou seus filhos venham ser obedientes à vossa palavra e às vossas instruções, viu? Isso é muito importante. Terceira e última coisa, mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Olha o complemento do mandamento com promessa. Nós vemos aqui a conduta requerida aos filhos, honra ao teu pai e à tua mãe. Olha só, honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem. Tá vendo, filho? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então é o primeiro mandamento de Deus com promessa. É esse aqui, honra o teu pai e a tua mãe. Então, para que te vá bem. Então, se você quer ir bem, honra o teu pai e a tua mãe. Se você quer viver mais tempo sobre a terra, honra o teu pai e a tua mãe. Quantos são ceifados aí cedo? Porque não honraram os pais e as suas mães. Pararam de honrar, de respeitar. Jamais desonre seu pai e sua mãe, por mais que eles não te agrade muitas das vezes, por mais que eles te fazem mal. Nós sabemos que há muitos pais aí que foram filhos um dia. A questão é essa. Não é porque os seus pais eles são maus, mas é porque um dia eles foram filhos também. Então, nunca esqueça disso, que os vossos pais foram filhos também um dia. Então, eles podem estar aí colhendo uma consequência de bem antes
de você nascer. Então, consequências dos seus atos, consequências dele com seus pais, de honrar os pais. Então, isso é importante. Então, é preciso honrar os vossos pais para que te vá bem e para que Deus prolongue os vossos dias sobre a terra. Então, isso é muito importante. Isso faz parte, meus queridos, da família, de conduta do crente em relação à família. Então, a família é o projeto de Deus mais precioso que Deus criou. E Satanás tem lutado, tem feito o possível naquilo que é cabível para destruir a família, porque ele sabe, se destruir a família, ele destrói a estrutura e as bases também ali das famílias que sustentam. Então, vigie, ore, busque ao Senhor. E aí, sempre busque melhorar a sua família, os conceitos da família. Isso é importante. Aí, busque sempre fortalecer as vossas bases, fortalecer o respeito, o amor, o carinho entre ambos os casais. Então, isso é muito importante para o fortalecimento da família. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembra-se também que a família é projeto de Deus e nós precisamos também estar enquadrado no projeto que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixo-vos esta palavra aí em nome de Jesus. Fiquei uns dias aí fora sem colocar vídeos aí, mas hoje estou aqui para a glória.